Olá, meu nome é Ana Beatriz, minha orientadora é Maria Vitória e meu trabalho é sobre cuidados paliativos, caracterização de classes gerais de comportamentos a serem desempenhados por profissionais da saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, os cuidados paliativos consistem em possibilitar um cuidado ativo e total ao paciente, quando o tratamento curativo já não está mais surtindo efeito, vislumbrando o controle de sintomas e a qualidade de vida. Hoje em dia, os profissionais da área da saúde não estão tão bem qualificados para cuidar de pessoas nesse quadro. No Brasil, é muito comum a ausência de profissionais nesse ramo ou até mesmo minimamente informados sobre o assunto. No Brasil hoje, o cuidado paliativo ele chega a ser aplicado em algumas instituições melhor informadas, como por exemplo o Hospital do Câncer. Porém, no início, os cuidados paliativos eram aplicados apenas em casos oncológicos, como em 1991, quando o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, criou o Sistema de Cuidados Paliativos, mas apenas em 1997, quando a Associação Brasileira de Cuidados Paliativos, a ABCP, propunha a divulgação dos cuidados paliativos no Brasil. E apenas em 2002, a Portaria número 19 realizou a inserção dos cuidados paliativos, inserindo o programa de cuidados paliativos, vislumbrando a diminuição da dor crônica. Então, ele poderia ser aplicado para, teoricamente, qualquer tipo de doença, então não apenas o câncer. Quando seria aplicado quando o tratamento curativo já não estivesse mais obtendo efeito. Então, sendo algo para a diminuição da dor e não a diminuição do quadro do paciente. Quais são os comportamentos constituintes de classes gerais que profissionais da saúde podem desempenhar em múltiplos contextos, a fim de que esses cuidadores proporcionem maior apoio e acolhimento aos cuidadores em cuidados paliativos? Acreditamos que a partir da técnica de ensino, programação de condições para o desenvolvimento de comportamentos, que seria a técnica PCDC, seja possível identificar ações que constituam as classes gerais de comportamentos que possam ser desempenhadas por cuidadores profissionais e proporcionem maior dignidade, acolhimento e humanização aos cuidados paliativos para as pessoas assistidas. Nosso objetivo geral seria caracterizar comportamentos constituintes de classes gerais, desempenhados por profissionais da saúde a partir da técnica PCDC, que consiste na analisação de uma situação, nos seus antecedentes e nas suas consequências, assim entendendo o que aquele ato teve em consequência ao alvo, que no caso seria o nosso assistido. Que forneça maior dignidade, acolhimento e humanização aos cuidados paliativos para as pessoas assistidas. Nosso objetivo específico são 5 na realidade. O primeiro seria recuperar artigos por meio da consulta à base de dados da CAPES e da Cielo, que tem diferentes combinações de pesquisa, que no caso seriam as nossas palavras-chave e os nossos critérios de inclusão e de exclusão. A segunda seria identificar os componentes constituintes de classe de comportamentos, de classes gerais, que forneçam maior dignidade, acolhimento e humanização às pessoas em cuidados paliativos. O terceiro, que seria organizar uma lista de comportamentos de classes gerais que forneçam maior dignidade. Então, a lista seria a PCDC, quando nós aplicaremos ela a isso. A quarta seria aplicar um questionário às famílias especialistas, porque como nós notamos quando começamos a fazer as pesquisas, que apenas os dados científicos não nos darão os dados sensíveis. Então, para isso, apenas uma pessoa que convive e que realmente viveu com alguém em cuidados paliativos ou um caso disso conseguiria nos ceder essa informação. Então, por isso, nós estamos já desenvolvendo um manual, um questionário que será preenchido por essas pessoas, respondido, em que nele haverão várias perguntas e ele será avaliado por um juiz antes de ser aplicado para poder comprovar a sua eficácia e assim conseguir os dados sensíveis, coisas que o material científico não nos poderá trazer. E o 5, que será realmente elaborar um manual após já ser passado por um juiz e avaliado as nossas respostas e a nossa técnica PCDC e disponibilizarmos para o Hospital do Câncer de Londrina. Na nossa etapa 1, nós definimos as palavras-chave, que são cuidados paliativos, tratamento paliativo, cuidado paliativo mais ação do cuidador, cuidado paliativo mais papel do cuidador e cuidado paliativo mais o como cuidar. E os critérios de inclusão e exclusão. De inclusão, nós temos, por exemplo, fontes de informações que façam menção a comportamentos realizados pelo cuidador a pessoas com cuidado paliativo e fontes publicadas de 2018 até 2023, que seriam nos últimos 5 anos, e os de exclusão, os que não são publicados antes disso ou em línguas sem serem citadas no de inclusão, que são, por exemplo, inglês e português. A etapa 2 seria identificar os componentes de comportamentos relacionados a classes gerais que proporcionam humanidade. Então, assim como nós podemos ver no slide,
temos a nossa tabela da PCDC, que temos onde colocar o trecho selecionado, então o trecho do artigo ou do nosso questionário que faz menção a isso, o que está acontecendo, então a classe de estímulos antecedentes, a classe de resposta, o que nós temos de consequência e a classe de comportamento. A etapa 3, nós vamos realizar a aplicação do questionário, então as famílias e os profissionais, para conseguir os dados sensíveis e também derivar os componentes realmente na técnica PCDC. Então, ela já estaria aplicada nesse momento e também estaria ocorrendo a aplicação do questionário. Na etapa 4, nós vamos passar ao juiz e ele irá filtrar e avaliar as nossas coisas. Então, aqui como nós temos, por exemplo, no slide, na parte em cinza nós temos a nossa técnica PCDC e à direita nós podemos ver o protocolo de avaliação do juiz, que consta seguintes questionamentos. Há problemas no trecho modificado, ele vai também julgar a nossa objetividade, a concisão, a clareza, a precisão, se há coerência entre os comportamentos e os componentes e sugestões de alteração, para assim nós conseguirmos um manual o mais perfeito possível. E assim será realmente elaborar o manual e aplicar ele, disponibilizar para a parte de cuidados paliativos do Hospital do Câncer de Londrina. Os nossos resultados, então, desde o início do projeto, nós conseguimos estabilizar metas para o projeto, as palavras-chave, e nós hoje nos encontramos na etapa 2, porém já começamos a evolução do questionário. E ali abaixo nós podemos ver, tem uma classe à esquerda e uma à direita, então uma são os encontrados pelos descobridores de busca, então ali nós conseguimos ver um número bastante elevado, que nós temos ali 1581, por exemplo, com a nossa maior palavra-chave, que seria os cuidados paliativos. À esquerda temos os do CAPS e à direita o do Cielo, então no CAPS nós conseguimos mais, e ao lado nós temos os selecionados pela leitura de título. Depois disso nós lemos o resumo de todos e apenas os selecionados estão sendo lidos pela íntegra e retirados os componentes que nós julgamos necessários e que podem realmente auxiliar na nossa pesquisa. O projeto ainda está em andamento, porém até outubro nós planejamos já ter o manual em nossas mãos. Hoje já foi comprovada a eficácia do projeto e após iremos transferir as informações obtidas à nossa tabela, conseguindo avaliar as informações com o auxílio da técnica de análise de comportamentos PCDC. Aqui estão as nossas 3 referências principais bibliográficas e obrigada!